boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, que ele sirva de bênção para a sua vida. Eu hoje gostaria de fazer uma reflexão, não assim na Bíblia, como eu faço, né? Que leio um versículo e dali eu dou alguma explanação, acho, e falo realmente aquilo que eu acho, aquilo que eu entendi, passo para vocês. Mas hoje eu queria falar sobre um fórum de missões que teve na igreja a qual eu sou membro, que faço parte, a igreja aqui em Abreu Lima, do pastor Roberto José dos Santos Lucena. Ele é o nosso pastor presidente da Cromadalp. E fizeram o fórum de missões. Passou a quinta, a sexta e hoje foi o encerramento. Tudo foi muito impactante. Ontem nós vimos crianças, né, falando de Jesus, falando das suas experiências com Jesus. Isso muito me impactou, porque são crianças, mas que já tinham o que falar. Quando eu vejo pessoas que são adultas, pessoas adultas que não sabem falar de Jesus, que não têm nada para dizer, será que você não tem nada para falar de Jesus? Nem um milagre ele operou na sua vida, ele nunca fez nada por você? Fale a mensagem da cruz, que Jesus veio, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o Filho dele para que você, para que eu fôssemos perdoados dos nossos pecados. Diga que Jesus quer salvar, quer curar, quer batizar e quer levar para o céu. Fale isso porque nós estamos nas últimas horas. A qualquer momento Jesus vai raiar nas nuvens. E você? O talento que Deus te deu, você fez como aquele servo mau que enterrou o talento? Ou você está trabalhando no talento para granjear mais talentos para Deus? O que é que você está fazendo para Deus? Qual é a sua posição perante Deus? Você pode ser um missionário. Missionário não é só aquele que vai para o estrangeiro, às vezes para o sertão. Não, você, cada um de nós, somos um missionário. Quando nós abrimos nossa boca para falar de Jesus, aquelas pessoas que não sabem, que não entendem, que não compreendem a mensagem da cruz, façamos feito Filipe, quando foi aquele homem lá, ele lê as escrituras, e Filipe perguntou a ele, você entende o que você lê? E ele disse, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? E Filipe foi ali e falou das escrituras para aquele homem, falou daquele versículo, como foi aquele versículo que ele viu, que ele estava lendo. Então, que nós sejamos também um missionário da parte de Deus, né? Mas o que mais me impactou foi hoje. O culto de encerramento foi hoje, no sábado. No sábado não, que agora já é domingo, foi no sábado o culto de encerramento. Foi quinta, sexta e sábado. Todos esses dias foi impactante. Todos os dias foi impactante. Esse fórum que nós tivemos de missões aqui no Nordeste, foi toda a região Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba,
o povo do Nordeste fez esse fórum, e esse fórum foi a favor, foi para missões. E hoje foi um pastor de Joinville que veio dar a palavra à noite. E ele falou com os irmãos e disse que eles podiam ganhar almas, que eles fossem nas vielas, nos arados, fosse ao redor do templo, nos bares, nas bocas de fumo, se tivesse, ele fosse e lá pegasse alma, dissesse: eu posso orar por você. E aquilo eu achei maravilhoso, incrível. Ele disse: eu vou ficar aqui pregando. E vocês, quem quiser ir, vá e faça o trabalho de um missionário. E algumas pessoas foram, e não demorou muito, foi entrando depois foi entrando uma família, e depois foi mais alguém, depois outras e outras pessoas. Eu sei que deu mais de 20 pessoas, mais de 20 pessoas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Pessoas que não estavam ali foram impactadas, que estavam passando pela rua, e no detalhe, estava chovendo, não estava estiado, estava chovendo, e as pessoas ficaram impactadas. As pessoas entraram na igreja, foram levadas, e entraram na igreja, o pastor orou, aquele povo aceitou Jesus naquele momento, confessou Jesus como Salvador das suas almas. Eu fiquei totalmente impactada. Eu nunca vi uma coisa dessa na vida. Ele só conseguiu pregar alguns minutos. O culto terminou, era para terminar de 9, terminou mais de 9h30. Foi bênção do céu. Você entende o que é isso? Tinha uma pessoa lá que era uma pessoa que a gente estava vendo que vivia literalmente, vivia na rua. E ele falava que tinha, e ele falou ali, ele mesmo deu o testemunho dele. Ele disse que ele tinha vontade, às vezes, de entrar na igreja, mas ele não tinha força. Aí ele aproveitou que a irmã foi lá, viu ele, foi lá e falou com ele, e trouxe ele para dentro da igreja, e ali ele aceitou Jesus. E saiu dali uma pessoa transformada. Eu fiquei impactada com aquilo. Eu gritei, eu dei glória a Deus, eu bati palma, eu fiquei como criança. Porque eu me alegrei de ver almas se rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê tantas pessoas se matando nesse mundo, que não estão aguentando, estão depressivos, estão trancados dentro do quarto, muitos já tentaram morrer. E você vê pessoas, mais de 20 pessoas, que foi entrando de um por um, foi entrando uma família, depois foi mais pessoas, cada uma tinha um problema, cada uma tinha uma coisa, cada uma tinha uma esperança, uma expectativa na vida. Eu muito me alegrei, porque eu fiquei comovida, mais de 20 almas para Jesus. Se com uma alma, uma festa no céu, e com mais de 20, como ficou o céu esse dia? E eu só tenho a agradecer de ver essas coisas, sabe, essas maravilhas que eu tenho visto. Eu não estava lá porque eu tenho uma grande obra que eu faço, que é cuidar da minha mãe.
Ela é uma pessoa idosa, tem 90 anos já. Mas eu não perco o culto, eu assisto sempre pelo YouTube. E eu fiquei impactada com aquela situação de ver pessoas que não eram crentes chegando e indo ao encontro daquelas pessoas, mesmo na chuva. As pessoas chegavam molhadas dentro da igreja, mas não estava nem aí. E o pastor abraçou todas elas, e o pastor orou por elas. Orou por elas. Se cumpriu-se aquela passagem onde diz que o rei chamou pessoas ricas, chamou um, chamou outro, e cada um deu uma desculpa para não ir na festa do rei. E naquele momento o rei disse para os seus servos: vai lá nos valados, nas ruas, nos becos, e trazem pessoas para vir para a minha festa. E hoje se cumpriu na igreja de Abreu e Lima. Um lugar no Nordeste, uma cidade do Nordeste que não tem tanta repercussão como Recife, como Olinda, mas é uma cidade abençoada por Deus, que tem um pastor que vela por nós, que nos ama e que traz essas coisas para que nós vejamos o agir de Deus. Isso foi maravilhoso, isso me impactou muito. E eu tinha que falar isso para vocês. Ainda está em tempo. Ergue a tua cabeça. Você é um missionário escolhido por Deus. Se você não sabe falar, diga que Jesus ama. Quantos e quanto tempo no Nordeste, nos lugares, qual foi a mensagem que salvou milhares de pessoas? Jesus te ama. Deus enviou seu Filho amado para que morresse por você, para te dar a esperança de vida, para te dar esperança, para que você possa ir com Ele para a glória. É essa a nossa esperança. A nossa esperança é de ver Jesus como Ele é, contemplar o seu rosto, ouvir a sua voz dizendo: vinde benditos do meu Pai. Isso é maravilhoso. Mas não queira isso só para você. Passe adiante. Passe para as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Passa para aquelas pessoas que estão amarguradas, estão tristes, estão desesperadas. Diga que Jesus é a solução dos seus problemas. Diga que Jesus te ama. E Ele quer salvar a tua vida do inferno. Que Deus nos abençoe.